O vídeo de hoje será sobre a regra da cadeia e alguns outros assuntos breves, tá? Mas assuntos e definições. Mas o principal é a regra da cadeia. Pois bem, a regra da cadeia é só a adequação da regra da cadeia que a gente já conhece, de funções de uma variável, né, de como se deriva funções compostas para funções de mais de uma variável. Nesse caso, né, a gente tem alguns casos distintos, já porque você tem mais de uma variável, né? O primeiro caso, por exemplo, seria que você tem uma função f, função de duas variáveis, tá? E cada uma dessas variáveis é função de uma variável apenas real. Ok? Quer dizer, f é função das variáveis x e y, e, por sua vez, x é função da variável t, y é função da variável t. Em outras palavras, f, né, é uma função composta de f com x, y de t. Em termos de ver de onde a função está saindo, chegando, domínio e contradomínio, né? O que é que você tem aqui? Você tem, nesse caso em questão, você tem uma função f que vai de R2 em R, função real, que é a função f, tá? E pega um par de variáveis, né? X, y, e leva em f de x, y, tá? E você tem uma função que sai de R, certo? Que pega t e leva em xy, né? X de t, y de t. Tá? Deixa eu escrever melhor, começando daqui do R2, que é mais fácil um pouco. Né? Que é o seguinte. Você tem, né, uma função que vai de R em R2, repetindo para ficar a notação mais melhor aqui, para não ficar arriscando, tá? Você pega t e leva no par x de t, y de t. Essa, portanto, vai, né, pega o número real e leva aqui no par x de t, y de t e R2. E, por sua vez, a f, função f, pega esse par e leva aqui, f chega em R, leva no número real f de x de t, y de t. Em outras palavras, a função composta é essa que vem daqui a aqui, tá certo? E é uma função de R em R. Tá? Então, quando você olha essa função aqui, chamada de G, digamos assim, essa de R em R, é G de t igual a f de x de t, y de t. Tendo isso em mente, a derivada de G é uma derivada ordinária, com respeito a t. Né? É G' de t, que é dg, se você preferir essa notação, dg dt, no ponto t. E como é que se calcula essa derivada? A ideia aqui é exatamente a mesma da ideia de uma variável. É derivada da função externa vezes a derivada da função interna. Porém, aqui você tem duas funções internas, porque f depende de duas variáveis. Então, a adequação aqui é simplesmente você, olha, eu quero derivar com respeito a t essa expressão, eu vou derivar f com respeito à primeira variável, que é x, então isso aqui eu vou derivar f com respeito a x, e depois vou derivar a variável x com respeito a t, que dá dx dt, somando, já que aqui também depende de x, de t, né? E somar a derivada de f com respeito à segunda variável, f de y, derivada parcial, vezes a derivada da segunda variável, dy dt. E essa é a regra da cadeia para esse caso em questão que eu estou falando. Né? Quando a composta é uma composta de uma função que vem de R em R2, depois essa função f composta com a função que é R em R2, e a função f vai de R2 em R. Ok? Então, é isso. Tá? É a simples adequação. Como é que você usa isso aqui? Por exemplo, você tem aí vários exemplos no material, fazer um deles só para citar um pouco.
Tá? Que é o seguinte. Vou por aqui onde é que está. Aqui. Exemplo. Considere Z, dependendo de duas variáveis, x e y. X ao quadrado mais xy. Tá? Só que x, por sua vez, depende de t da maneira x igual a 3t quadrado mais 1 e y igual a 2t menos t quadrado. Ok? E aí você quer, né? Claro, você podia, nesse caso tão simples, simplesmente substituir o valor de t aqui, o valor de x aqui, o valor de y aqui, e derivar com respeito a t. Como isso aqui é para ilustrar a regra da cadeia, eu não vou fazer isso. Tá certo? Eu vou fazer a derivada usando a regra da cadeia. Então, o que é que acontece aqui? Você está exatamente naquele caso em que z depende de duas variáveis, x e y, e cada uma delas depende da variável t. Então, como é que se calcula dz dt? Né? Derivada de z com respeito a t vai ser a derivada de z com respeito a x, que é 2x, mais derivada de z com respeito a x aqui é y, vezes a derivada de x com respeito a t, que aqui está, a derivada de x com respeito a t é 6t, mais a derivada de z com respeito a y, que é derivada de x quadrado com respeito a y é zero, derivada de x, y com respeito a y é x, vezes a derivada de y com respeito a t, que é 2 menos 2t. Nada mais é aqui que a fórmula, veja só que isso aqui é exatamente derivada parcial de f com respeito a x, então teve 2x mais y derivando essa expressão com respeito a x, isso aqui nada mais é, né, a derivada de x ordinária, porque x só depende de uma variável, dx dt, 6t. Essa expressão aqui nada mais é que a derivada de f com respeito a y, e essa expressão aqui nada mais é que a derivada de y com respeito a t. Ok? E é isso. Vocês vão na lista de exercícios, vão praticar, e devem praticar aí o máximo possível. Outro caso é quando outro caso que a gente pode ter, chamar de dois, né? Nesse caso aí de duas variáveis, é quando você tem o seguinte, você tem, digamos, uma função f de duas variáveis, o v, e por sua vez, u é igual a u de xy, quer dizer, a primeira variável dessa função depende de duas variáveis x, y, e v depende também de duas variáveis x, y. Ok? Então, o que é que você pode fazer aqui? De fato, então, aqui f, né, vai ser f de u, que depende de x, y, e v, que depende de x, y. A lógica aqui vai ser a mesma, tá certo? Com a de derivada, derivar f vai ser derivar externa, vezes a derivada já interna, somando-as. Né? Só para fazer o esquema aqui de domínio contra domínio de cada uma, né? O que é que você tem aqui? Você tem xy, que é um par do R2, e aí xy é elevado em u, que depende de xy, v, que depende de xy, no par uv, cada uma delas dependendo de xy, então isso aqui é uma função de R2 em R2, né? E agora você compõe essa função com f, que vai de R2 em R, né? F, né? De, e leva no número f de u, xy, v, xy. Ok? E como é que se deriva, usando a regra da cadeia aqui? Ah, bom, só terminando aqui. Então, a composta é uma função que vem de, né,
A composta é uma função que pega um par xy e leva no número real f de u, v. Cada uma delas dependendo de xy. Então, essa aqui é a função composta, né? Que vai de R2 em R. Ok? Portanto, como é que se deriva aqui? Deixa eu botar um pouquinho mais embaixo para vocês verem aqui. Como é que se deriva, né, tal função? Basta, né, você olhar de novo, você escrever de novo, f é o f de u de xy, v de xy, ok? E agora, se eu quiser calcular, essa composta toda, né, vai de R2 em R, então faz sentido aqui eu falar da derivada parcial com respeito a x e da derivada parcial com respeito a y, tá certo? Que serão quem? Derivada parcial de f com respeito a x, nada mais. A lógica aqui é a mesma. Derivada da função externa com respeito à primeira variável, que é u, vezes a derivada dessa primeira variável com respeito à variável que a gente está derivando. Mais a derivada da função externa, a derivada parcial de f com respeito à segunda variável, vezes a derivada da segunda variável com respeito a x, que é a variável que a gente está derivando. Ok? Analogamente, derivada parcial de f com respeito a y, nada mais é que, perdão, com respeito à segunda variável aqui, que é, não, tá certo, com respeito a y, né, nada mais é que a derivada parcial de f com respeito à primeira variável, que é u, vezes a derivada de u com respeito a y, que é a variável que a gente está derivando aqui, com respeito a qual a gente está derivando, mais derivada parcial de f com respeito a v, vezes, que é a segunda variável, vezes a derivada de v com respeito a y. E é isso, a regra da cadeia. Podendo ser estendida, né, repetidamente, fazer derivadas de segunda ordem, da mesma maneira, repetindo o argumento. Tá? Então, exemplo. Considere z igual a u quadrado mais v quadrado. U, por sua vez, depende de x e y da seguinte maneira: x quadrado mais y quadrado. E v depende de x e y da seguinte maneira: x menos y. Tá certo? Portanto, mais uma vez, aqui a gente podia simplesmente escrever como z é o quadrado mais v quadrado, substituir o valor de u aqui, em termos de x e y, substituir o valor de v aqui, em termos de x e y, e aí z dependeria direto de x e y, e a gente derivava da maneira que a gente já sabe. Mas, para ilustrar a regra da cadeia, vamos fazer isso aqui com regra da cadeia, né, que é a maneira mais simples também, que é, como é que se deriva z com respeito a x? Você veja, aqui a gente tem z, a função de u e v, e por sua vez u e v são funções de x e y. Tá certo? Então, derivada de z com respeito a x é a derivada da função externa, quer dizer, com respeito à primeira variável u, vezes a derivada da primeira variável, que é u, né, com respeito a x, mais derivada de z com respeito à segunda variável, que é v, vezes a derivada de v com respeito à segunda variável, que é x. Tá certo? Isso aqui nada mais é que dz du, derivada parcial de z com respeito a u, nada mais é que 2u. Isso aqui vezes derivada de u com respeito a x, que é 2x, mais a derivada de z com respeito a v, que é 2v, vezes a derivada de v com respeito a x, que é simplesmente 1. Isso aqui é dz du, derivada parcial de com respeito a x, derivada parcial de z com respeito a v e derivada parcial de v com respeito a x. Tá certo? E isso aqui é a expressão, claro, interessante botar tudo em termos de x e y agora. Isso aqui dá 2 vezes u, 2 vezes x quadrado mais y quadrado, que é o valor de u, vezes 2x, mais 2 vezes v, que é 2x menos y vezes u.
Né? Se preferir, 4x vezes x quadrado mais y quadrado, mais 2x menos 2y. Esse é o valor da derivada parcial de z com respeito a x. Analogamente, calcula-se a derivada parcial de z com respeito a y, facilmente, usando a mesma lógica. Essa derivada vai ser a derivada da função externa, que é z, com respeito à primeira variável u, vezes derivada de u com respeito a y agora, mais, já que eu estou derivando com respeito a y, derivada parcial de z com respeito à segunda variável, vezes a derivada da segunda variável com respeito a y. E aí basta derivar, usando essas expressões, você tem derivada de z com respeito a u é 2u, derivada de u com respeito a y é 2y, derivada de z com respeito a v é 2v, vezes a derivada de v com respeito a y, que é menos 1. Substituindo os valores de u e v, você obtém duas vezes u é igual a x quadrado mais y quadrado, vezes 2y, mais duas vezes x menos y, e aqui eu tenho menos 1. Então, eu vou escrever aqui menos. Certo? Menos duas vezes x menos y. Tá? E isso aqui é, portanto, 4y, x quadrado mais y quadrado, menos 2x mais 2y. E essa é a derivada de z com respeito a y. Ok? E essa é a regra da cadeia. Praticar o número máximo de exemplos possível para vocês terem desenvoltura, adquirirem desenvoltura nessa ponta. Mais algumas coisas que eu quero falar nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, são o seguinte: duas definições que são muito utilizadas, tá certo? Primeiro, o vetor gradiente, o gradiente de uma função, ou o vetor gradiente. O gradiente de uma função. De uma função f. F é uma função de várias variáveis. Aqui em duas variáveis seria f de R2 em R. F depende de x e depende de y. Né? De x e y. O gradiente nada mais é, e é denotado por esse sinal, uma nabla. Gradiente de f nada mais é que o vetor que tem primeira coordenada igual a derivada parcial de f com respeito a x, e derivada parcial, como segunda coordenada, derivada parcial de f com respeito a y. Então, o gradiente de f no ponto x0, y0, nada mais é que derivada parcial de f com respeito a x, calculada no ponto x0, y0, e derivada parcial, como segunda coordenada, derivada parcial de f com respeito a y no ponto x0, y0. Certo? Analogamente, se você tiver uma função de três variáveis, f agora é a função de x, y, z, o seu gradiente em algum ponto, né, x0, y0, z0, nada mais vai ser que o vetor que tem primeira coordenada, derivada de f com respeito a x, segunda coordenada, derivada de f com respeito a y, e terceira coordenada, derivada de f com respeito a z. Propriedades importantes desse vetor gradiente. Né? O vetor gradiente é a direção de maior variação da função. Isso vai ficar mais claro quando eu falar em um minutinho de derivadas direcionais. Onde a derivada é o vetor que tem, o que a derivada direcional tem um maior valor, pelo menos em valor absoluto. Quer dizer, a função nessa direção, a direção desse vetor varia, é a direção que a função varia mais. E, além disso, se você olhar as curvas de nível de f, olhando aqui a função de duas variáveis, tá certo? Você olha as curvas de nível, tá certo? Qualquer curva de nível, a
o gradiente de f é perpendicular às curvas de nível. Tá certo? O gradiente é perpendicular às curvas de nível. Ok? Então, se você está aqui o ponto x, y0, olha o gradiente nesse ponto x, y0, esse vetor gradiente é perpendicular à curva de nível que passa do ponto x, y0. Ok? Outra coisa que eu queria falar sobre derivação implícita, também é um conceito que você faz exatamente, analogamente ao que se fez, ao que se faz em uma variável, né? Ou seja, fizeram a conta. Por exemplo, aqui é derivação implícita. Vou falar, mas isso aqui é derivação implícita. Nesse caso, vocês já fizeram lá em cálculo 1, mas nesse caso suponho que você tem uma expressão, digamos assim, 6xyz igual a 1, e que essa expressão dá z, que dá implicitamente z como função de xy. Apesar de você eventualmente não poder, talvez, resolver explicitamente, isso pode ser bem mais complicado que isso. Nesse caso, ainda dava até para fazer uma coisa bastante complicada, mas resolver explicitamente z em função de xy. Você pode calcular a derivada de z com respeito a x, derivada parcial, e derivada de z com respeito a y, certo? Bastando derivar implicitamente. Como é derivar implicitamente? Você olha z como função de xy e deriva essa expressão. Vamos derivar essa expressão com respeito a x? Deriva tudo com respeito a x. Isso aqui você já vê no cálculo 1. Simplesmente usar o que você já sabe no cálculo 1 para esse contexto. Derivada dessa expressão com respeito a x e pensando z como função de xy. Derivada dessa expressão com respeito a x seria derivada de x ao cubo com respeito a x é 3x ao quadrado, mais derivada de y cubo com respeito a x, que é zero, mais derivada de z ao cubo com respeito a x. Z agora depende de xy, portanto, isso aqui é 3, pela regra da cadeia, 3z quadrado, derivada de z com respeito a x, mais derivada de x, y, z com respeito a x. Aqui é o produto, já que o z depende também de x. Então, aqui seria derivada de 6 é constante, y constante, derivada de x com respeito a x é 1. Então, isso aqui seria z, yz, mais 6xy, derivada de z com respeito a x, que nada mais é que dz dx. Isso aqui, derivada de 1 com respeito a x, igual a zero. Portanto, 3z quadrado mais 6xy vezes dz dx igual a menos 3x quadrado menos 6yz. Tá? E nos pontos, então, onde essa expressão é diferente de zero, você tem derivada de z com respeito a x explicitamente dada por menos 3x quadrado menos 6yz dividido por 3z quadrado mais 6xy. Isso nos pontos onde 3z quadrado mais 6xy diferente de zero. Analogamente, para derivar essa expressão com respeito a y, bastava derivar com respeito a y essa expressão, basta derivá-la. Xyz, isso aqui é igual a 1. Deriva com respeito a y, lembrando que z é função de xy. Portanto, derivada com respeito a y de x ao cubo é zero. Derivada com respeito a y de y ao cubo é 3y quadrado. Derivada com respeito a y de z ao cubo é 3, pela regra da cadeia, 3z quadrado, derivada de z com respeito a y, mais, aqui regra do produto, já que y depende de y, e z também depende de y. Então, isso aqui dá 6x vezes derivada de y com respeito a y é 1, z, mais 6
x, y, derivada de z com respeito a y, igual a derivada de 1, que é constante com respeito a y, que é 0. Ok? Portanto, ó, 3z² mais 6xy vezes dz dy é igual a menos 3y² menos 6xz, e, portanto, derivada de z com respeito a y nos pontos onde essa expressão é diferente de zero é dada por 3y² menos 6xz dividido por 3z² mais 6xy. Isso nos pontos, claro, onde 3z² mais 6xy é diferente de zero. Ok? E disso aqui trata da derivação implícita, uma generalização direta, né, do caso para uma variável. Finalmente, eu defini que é a derivada direcional, dada f, definição, considero um f de R2 em R, a derivada direcional de f na direção, no ponto x0, y0, na direção do vetor, e um vetor dado v igual a, digamos, AB, minúsculo, simplesmente você variar, né, na direção daquele vetor, variar a função na direção daquele vetor, que seria o seguinte, limite, quando t tende a zero, de f de x0, y0, mais t vezes AB, estou variando aqui, só um momento aqui, estou variando aqui, um momento, o cachorro está variando, volta, variando aqui f, veja só, calculo f no ponto x0, y0 mais t vezes AB, menos f no ponto x0, y0, dividido por t. Ou, caso você prefira a expressão, assim seria a expressão. F de x0, y0, mais t AB. Bom, estou repetindo a mesma expressão aqui, eu queria fazer assim. Limite quando t tende a zero de f de x0 mais t A, y0 mais tb, menos f x0, y0, sobre 3. Ok? E essa é a derivada direcional da função f na direção do vetor v. Tem uma expressão muito fácil para calcular a derivada direcional, que eu vou mostrar agora, mas lembrando o que eu falei na vez passada não, alguns minutos atrás, né? O gradiente é a direção na qual a função tem a maior variação, quer dizer, é maior derivada, é a variação na qual a derivada direcional é maior, em termos absolutos, tá certo? Que a função varia mais. Tá? Finalmente, só para calcular, tem uma expressão fechada e simples para calcular a derivada direcional, basta ver que, veja só o que é que eu estou derivando, eu estou olhando o seguinte, considere a função g de t, dada por isso aqui. G de, vou escrever assim, f de x0, y0, mais t vezes a, b. Tá certo? Ou, se você quiser, f, vou escrever x0 mais ta, y0 mais tb. Tá certo? E veja que essa é uma função agora, ó. X0 é fixo, é dado, né? Y0 fixo, A fixo, B fixo, a única coisa que varia aqui é T. Isso é uma composta de uma função de duas variáveis, tá certo? Com cada uma dessas funções.
Tá certo? Então, por fim, essa função depende só de t. É uma função de uma variável. Pela regra da cadeia, quem é G' no ponto zero? G' no ponto zero é derivada de f com respeito à primeira variável, né? Que é x, tá? Vezes no ponto zero, tá certo? Mas no ponto zero, t igual a zero, é calcular df dx nos pontos. Quando t igual a zero aqui, é x0, y0. Vezes a derivada dessa função que está aqui dentro com respeito a t, que nada mais é que a, mais, essa é a regra da cadeia que a gente acabou de ver, derivada de f com respeito à segunda variável, y, no ponto t igual a zero, que é o ponto x0, y0, vezes a derivada dessa expressão com respeito a t, que é igual a t. Então, isso nada mais é que gradiente da função f no ponto x0, y0, produto interno com o vetor AB. Então, a derivada direcional de A, e aqui é uma anotação, tá certo? A derivada direcional de F na direção do vetor V, que é o vetor AB, no ponto x0, y0, nada mais é que o gradiente de F no ponto x0, y0 vezes o vetor em questão, o vetor AB. Ok? Aí você vai ter vários exercícios também, mas assim, é exercício para você fazer a conta ou fazer diretamente pela definição ou calcula o gradiente, multiplica pelo vetor em questão. Ok, pessoal? A lista vai ser divulgada em breve, logo após a divulgação desse vídeo. Ok? Até a próxima.